1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Agora vamos ler juntos, todos, o versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Oremos. Nós queremos te louvar e te bendizer, soberano Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos o teu povo e para sermos o povo da tua palavra, porque é ela que revela sobre ti, é ela que revela o Senhor, é ela que te faz conhecido. E o Senhor um dia abriu os nossos olhos espirituais para que enxergássemos a Cristo como nosso Senhor suficiente, como nosso Salvador. E o Senhor nos fez, ó Deus, transportados do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Com muita alegria, nós estamos aqui para cultuar o teu nome, para congregarmos, vivermos, ó Deus amado, a comunhão dos santos, louvarmos o teu nome, ofertarmos na tua obra, orarmos e agora sermos expostos à tua palavra, que, como já lemos aqui, não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Esta comunidade que está aqui vai ouvir o homem, ela está vendo o homem, mas quem falará é o Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Abre os nossos ouvidos espirituais, nos dê aquela santa reverência que Satanás está tentando roubar do teu povo, a reverência para ouvirmos a tua palavra divina, eficaz, viva, penetrante, restauradora, que possamos estar com o nosso coração aberto, a nossa mente cativa, desprendidos de distrações, de enganos malignos, mas que o Senhor nos faça estar atentos à tua voz, à tua boca, ao teu falar. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco e eu entrego toda a minha fraqueza, toda a minha limitação, toda a minha inadequação, toda a minha insuficiência, que não é pequena, nas tuas mãos, Pai, e conto com o teu poder e a tua graça para ser boca do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, na última semana nós falamos aqui sobre a palavra de Deus, sobre algumas características da palavra, sobre alguns benefícios da palavra, e nesta noite nós continuaremos nessa temática a respeito da palavra, porque a palavra do Senhor, ela é fundamental e indispensável para a nossa vida. Então, estarei usando este versículo aqui para falarmos sobre 3 verdades acerca de como acolher a palavra de Deus. Eu já vou dizer as 3 verdades. Nós precisamos acolher a palavra do Senhor com apreciação. Você pode repetir? Apreciação. Com apreço, dando a ela o devido valor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus também com apropriação. Diga, apropriação.
precisamos nos apropriar da palavra. Precisamos, na linguagem dos nossos irmãos pentecostais, que são nossos irmãos, tomar posse da palavra do Senhor. Mas também, e por último, devemos ouvir, acolher a palavra do Senhor com aplicação. Diga, aplicação, que é a parte prática. Não basta somente recebê-la com apreço, não basta apenas recebê-la com apropriação. É fundamental que nós possamos acolher, receber a palavra de Deus com aplicação. Esta carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita exatamente na metade do primeiro século. Paulo fundou esta igreja, e você pode ver isso ali no capítulo 17 de Atos, em 3 pregações que ele fez, em 3 sábados, na sinagoga, nessa cidade, nasceu então a igreja dos Tessalonicenses. E ele não continuou lá, estava afastado de lá, por causa de outras missões, mas Timóteo, que estava passando um tempo lá, escreve a Paulo para dar a ele boas notícias a respeito dessa igreja. Então, Paulo escreve esta carta, e como na maioria das cartas do apóstolo Paulo, dividido em 2 partes. A primeira parte, questões doutrinárias, onde ele destaca a celebração pela fidelidade dos tessalonicenses, e a parte prática, que é do capítulo 4 ao capítulo 5. 1, 2, 3, doutrina. 4 e 5, prática. Capítulo 1, ele fala da gratidão, a partir ali do versículo 3, por ver aquele povo com uma fé firme, com um amor abnegado, com esperança segura. Então ele agradece a Deus por aquele povo ter essas marcas firmes do Evangelho, que sempre são destacadas no Evangelho, nas pregações de Paulo. Fé, esperança e amor. Ele agradece porque aquele povo acolheu a palavra, e assim, versículos 5 e 6 do capítulo 1, ele diz que, não obstante as perseguições ou dificuldades, aquele povo acolheu a palavra de Deus no poder do Espírito Santo com alegria, e deixou a idolatria e passou a viver aguardando a volta do Senhor Jesus para escapar da sua ira. Capítulo 2, Paulo faz afirmações de que não pregava a palavra do Senhor para ganhar dinheiro, para tirar lucros, mas pregava a palavra do Senhor com muito amor por aqueles tessalonicenses, considerando-os inclusive como se fosse um amor de mãe para com filhos. E aí, quando chega no versículo 13, que vai ser o objeto da nossa pregação, ele fala da alegria dele. Novamente, mais uma vez, eu posso render graças. Já tinha rendido graças por eles terem recebido a palavra com alegria, por eles estarem crescendo em fé, esperança e amor, mas agora pela maneira que eles estavam recebendo a palavra. Capítulo 3, que ainda é a parte doutrinária, ele ora pelos tessalonicenses para que aquele povo cresça, avance. Capítulo 4, que é a parte prática, ele vai falar a partir do versículo 1 até o versículo 8 da importância de uma vida santa e da importância de fugirem da imoralidade sexual. Capítulo 4, versículo 3, ele diz: e esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santidade, e que possam fugir da imoralidade. Depois do versículo 13, ele fala a respeito do consolo que aqueles que estão em Cristo podem ter acerca da volta do Senhor Jesus. Capítulo 5, ele continua falando do dia do Senhor, e do 12 ao 22, ele fala de como essa comunidade deve viver de uns para com os outros. São os preceitos do apóstolo Paulo para aquela igreja. E depois do 25 ao 28, ele dá a sua bênção final. Por que tudo isso? Para que nós possamos entender que o texto, ele tem um contexto. Então a ideia de Paulo, ele escreve com muita satisfação para aquela igreja, porque ele está grato, como um pastor, como um líder, como um fundador daquela igreja. Ele está muito grato por ver aquele povo desenvolvendo em Cristo, por ver aquele povo crescendo
em como pratica a palavra, em como recebe a palavra, em como lida com a palavra de Deus. E você lendo essa carta, você vai entender, depois do versículo 13, aí o 14, o 15, 16, o quanto é importante a prática da palavra para nós lidarmos com dias difíceis, para nós lidarmos com dias de provação, de tribulação. É justamente nesse tempo da dificuldade que ficará provado o quanto essa palavra ela tem sido acolhida por nós. Haja vista que o próprio Cristo, quando termina o maior de todos os sermões que já fora pregado na terra, que é o Sermão do Monte, ele termina dizendo que aquele que pratica a palavra de Deus, ele é semelhante ao que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, as chuvas, os rios bateram com força sobre aquela casa. São palavras sinônimas ou palavras para tipificar as tribulações, as lutas da vida, e bateram naquela casa. Mas porque aquela casa estava firmada na rocha, ela não caiu, ela permaneceu firme. Mas aqueles que fizeram a sua construção de maneira atabalhoada, rápido, terminar logo, fizeram na areia, quando vieram as chuvas, as tempestades, os rios, bateram contra aquela casa e ela logo caiu. Querido, a nossa mensagem é sobre isso. É sobre o que temos feito com a exposição bíblica, o que temos feito com a palavra de Deus. Quando eu digo exposição bíblica, pegue aí o período de um ano, 52 domingos, aqui na igreja. E se você é daqueles crentes raiz, que vem de manhã e de noite, os crentes que estão perseverando, porque pensa, quanto mais o tempo passa, no lugar da gente querer mais de Deus, buscar mais de Deus, nos expormos mais à palavra do Senhor, o que a gente percebe é um movimento de pessoas que estão vindo uma única vez para a igreja no domingo. Passam aí 144 horas, 168 horas da semana, diante de tantas coisas, e acham que é suficiente vir na igreja uma vez no domingo. Aliás, eu quero abrir um parênteses e dizer para quem está nos assistindo: se você não está em casa por uma causa justa, você está trabalhando contra a sua própria vida. Se você não está em casa por um motivo de doença, trabalho ou alguma causa justa, você está arrefecendo na sua fé, talvez sendo envolvido por uma cama bem gostosa, uma televisão de 85 polegadas. Tem televisão de 85 polegadas? E você fica lá. E você perde a beleza de estar cantando de maneira comunitária, orando de maneira comunitária, estar aqui de maneira comunitária, recebendo a palavra do Senhor. Por quê? Porque sem perceber você vai se acomodando pela cama, pela poltrona acolchoada, pela televisão, pelo frio. Nós teremos 3 meses de frio. Você vai ficar em casa os 3 meses? Fecha parênteses. Então, meus irmãos, o que nós temos feito são 104 oportunidades, falando só de domingo, de estar ouvindo a palavra. E como essa palavra tem sido acolhida na nossa vida. Como essa palavra ela tem sido penetrada no nosso coração. Que mudanças essa palavra tem feito na nossa vida. Existe um fato real. Vocês conhecem o pastor Ronaldo Lidório. E ele, trabalhando em meus concombas, ele já traduziu a Bíblia para vários idiomas. Ele já batizou ali no meio dos concombas, um setor ali da África, em Gana, mais de 5.000 pessoas. Plantou ali mais de 23 igrejas. E um fato que eu quero contar aqui chamou muita atenção. Uma senhora de 60 anos, moradora de algumas daquelas aldeias e daqueles vilarejos, foi onde o pastor Ronaldo estava ensinando a palavra, só que para ela chegar lá, ela precisou andar durante 4 dias.
Uma senhora de 60 anos andou 4 dias para receber a palavra de Deus. E ela então chegou lá, teve a aula, teve a pregação, teve o estudo, e ela memorizou 13 versículos. E ela então volta com esses versículos, assimilando, meditando. Na metade da jornada dela, caminhando, ela não lembrava mais do 13º versículo. O que aconteceu com essa senhora? Ela voltou e caminhou, e caminhou, e caminhou. E quando ela chegou lá na casa do pastor Ronaldo Lidório, bateu, ele atendeu, e ela disse: pastor, aí ele disse: o que a senhora está fazendo aqui? Não era dia da senhora estar aqui? Aí ela disse: pastor, o senhor ensinou para nós 13 versículos, eu esqueci o 13º e voltei para que o senhor me faça relembrá-lo. Aí ele disse: minha irmã, a senhora podia ter vindo em outra oportunidade. E ela fecha assim: a palavra de Deus é muito preciosa para se perder pelo caminho. A palavra de Deus é muito preciosa para se perder pelo caminho. Aqui está a alegria deste homem, o apóstolo Paulo, feliz por ver aquele povo que recebera a palavra, acolhendo, praticando e sendo transformado pela palavra. Em primeiro lugar, irmãos, como eu já disse, como devemos acolher a palavra de Deus? Com apreço, com apreciação. E isso envolve emoção, isso envolve o nosso coração. Diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Vamos lembrar da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, quando lá está escrito que aquela palavra, ela não é lucubração humana, ela não nasceu na mente humana, ela é soprada por Deus, ela nasceu na mente de Deus, e o texto diz que homens escolhidos por Deus, escreveram esse texto inspirado, escreveram esse texto soprado, cerca de 40 homens escolhidos por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, escreveram o texto soprado, o texto inspirado. Cada letra, cada versículo, cada capítulo desta Bíblia é a palavra de Deus. E eles estão aqui, Paulo ressaltando isso: vocês não receberam como palavra de homens, nós somos apenas instrumentos para proclamar, para pregar, para falar. Por isso eu disse na minha oração: vocês estão ouvindo um pastor, vocês estão vendo um pastor, mas quem está falando é o Senhor. Nenhum pastor tem mensagem, se ele for um pastor fiel. A mensagem é de Deus, a palavra de Deus, e nós precisamos ter apreço por esta palavra, consideração por essa palavra, entender que essa palavra, ela é rica, ela é preciosa, ela é a palavra de Deus, é o recado, é o conselho, é a instrução de Deus para a nossa vida. Isso envolve o nosso coração, isso envolve a nossa emoção, isso envolve o nosso desejo de dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. É aqui que nós seremos instruídos, irmãos. Nós não precisamos ficar de esquina em esquina buscando novidades. Nós precisamos ter o nosso coração aberto diante desta palavra que, insisto, e o texto diz, não é de homem, esta palavra é de Deus. Aqui é o Verbo encarnado, é Jesus. Imagine Jesus estando aqui fisicamente, falando, e gente no celular, e gente pagando boleto, e gente mandando zap, e gente pensando o que vai comer depois do culto, e gente combinando encontro depois do culto. Imagine a insanidade. No lugar de, como Maria,
a irmã de Lázaro e a irmã de Marta, naquela oportunidade preciosa. Toma água. É um verdadeiro ritual, irmãos. A minha esposa diz: beba água, fale devagar, leve um lenço. Eu estou orando por você. É um verdadeiro ritual. Não é fácil chegar aqui, mas graças a Deus. Por outro lado, tem a filha também. Não fique brabo não, painho. Jesus chega na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria. E Maria, ela escolhe o quê? A melhor parte, a boa parte. E Jesus diz para ela assim: isso basta. Ela escolheu a melhor parte. Irmãos, nós estamos muito vivendo como Marta, atabalhoados, correndo demais, invertendo a pirâmide, valorizando coisas passageiras e desprezando aquilo que é eterno. Nós precisamos, de fato, de verdade, olhar para essa palavra e ver o valor que essa palavra tem. E olhar para essa palavra com apreço e entender que é nesta palavra que nós vamos ouvir a voz, o conselho santo e sábio do nosso Deus. Nós não podemos desprezar esta palavra. Nós precisamos reconhecer a suprema autoridade da palavra. Nós precisamos reconhecer a devida primazia da palavra, por exemplo, na adoração pública. Vamos pensar naquilo que o pastor trouxe aqui há mais ou menos um mês e meio, o pastor Marcelo Maurício, falando da África subsaariana, que os irmãos não têm toda a Bíblia como nós temos, e nós temos aqui o privilégio de podermos nos reunir, sem a polícia estar aqui, sem estarmos sendo ameaçados com bomba, com tiro, porque trazemos a palavra de Deus. Nós temos essa liberdade de poder ter uma Bíblia na NAA, na ARA, na NVI, na NTLH. Nós podemos ter várias versões e nós podemos entender este privilégio enquanto irmãos nossos, crentes como nós, que creem em Jesus como nós, que vão para o céu como nós, estão por aí escondidos em lugares subterrâneos, no meio da mata, no meio da floresta, com lanterna, com um pedaço da Bíblia e de todo o coração lendo aquele texto. E por vezes nós somos relapsos, nós tratamos a palavra de Deus de maneira superficial, não valorizamos essa preciosidade, que é a liberdade que nós temos para juntos estarmos aqui e abrir a Bíblia e falar do texto sagrado e por ele vivermos. Irmãos, a gente precisa parar para pensar, porque crer é também pensar. Considerar a autoridade da Escritura, considerar a primazia da Escritura, conforme diz Hebreus, olhando para essa palavra, que é divina, que é viva, que é eficaz. Esta palavra, ela funciona. Quem pode atestar aqui com a sua vida, não é com a vida de outro, que a palavra de Deus funciona? Levante a mão. Contou uma história que um ateu chegou para um cristão e disse assim: deixe de besteirada, conversar, como é que diz? Converseiro de besteira, com esse negócio de Bíblia. E o cara disse assim: agradeça a Deus, porque um dia essa Bíblia transformou a minha vida, porque se não fosse isso, agora você era um homem morto. Quantos de nós podemos agradecer a Deus a transformação que esse livro vivo trouxe para a nossa vida? Agora ele é vivo para aqueles que abrem o coração. Aliás, na parábola do semeador, Mateus 13, do 1 ao 9, lá fala de 4 tipos de solos, eu vou falar só de 2, que o Senhor prega a palavra, o semeador está lá semeando, e uma daquelas sementes, ela cai à beira do caminho, e vem as aves e leva aquela semente, e não produz nada na vida daquele solo, aquela semente, porque ela foi roubada. E quantos estão aqui na igreja, entra ano e sai ano, e o coração não abre,
e o coração está fechado, refratário, a mente não abre. É como aquele solo à beira do caminho e a semente não penetra. Mas fala-se também naquela parábola a respeito da boa terra, que a semente foi lançada, caiu na boa terra, e aquela semente, ela produziu fruto, como? A 100, 60, a 30 por um, porque o coração estava aberto, porque o solo era um solo bom, era um solo fértil. E a minha pergunta é: que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de solo é o seu coração? É o solo que está à beira do caminho, ou é o solo fértil, onde a semente cai e ela germina e ela produz fruto a 60, 30, 100 por um? Precisamos pensar, irmãos, porque é grave estarmos recebendo a palavra do Senhor domingo após domingo e nada acontece. Escute, o culto ao Senhor é uma audiência com Deus. A palavra do Senhor é exposta e ninguém fica indiferente a ela. Ou a pessoa sai com o coração quebrantado, ou a pessoa sai com o coração endurecido, com temor e tremor. Ouça o que eu vou dizer. Ou ela sai debaixo de bênção, ou ela sai debaixo de juízo. Ouvir a palavra de Deus e não responder a ela de forma positiva é acumular juízo. É tornar o seu coração, semana após semana, endurecido, porque não se está dando o verdadeiro valor, não se está olhando para esta palavra com o verdadeiro apreço, ou com a verdadeira apreciação da qual esta palavra é digna. Então é para que eu e você possamos meditar. Devemos acolher a palavra de Deus com apreciação, com o nosso coração aberto, com emoção, porque essa palavra é viva, porque essa palavra deve ser primazia na nossa vida, porque nós devemos reconhecer o privilégio que é podemos estar reunidos como igreja do Senhor e recebendo a palavra do Senhor. Que Deus nos dê apreciação pela sua palavra, que diz o salmista, falando do seu valor: ela é mais preciosa do que o ouro depurado. Falando em relação ao seu valor, ela é mais gostosa do que o melhor de todos os alimentos. E lá no Salmos 19 ele fala sobre o mel. Às vezes trocamos a palavra de Deus por entretenimento, às vezes trocamos a palavra de Deus por uma tarde de lanche, de comida, às vezes trocamos a palavra de Deus por tantas coisas fúteis e passageiras. Não que seja proibido você lanchar, você comer, você assistir, você brincar, você ter lazer, mas nós precisamos, como crentes que somos ou que dizemos ser, dar lugar de primazia à palavra de Deus na nossa vida. Amém? Olhar para a Escritura com apreço. Esta igreja é uma igreja que, pela sua liderança, tem zelado para que os crentes da igreja sejam crentes da palavra. Aí você olha para a palavra e veja se a palavra está sendo aplicada na sua vida de maneira que está trazendo o resultado da sua vida. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos receber a palavra do Senhor com apropriação. Lendo mais uma vez o versículo: outra vez ainda temos nós motivos, razão, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. A ideia aqui é deixar penetrar na mente, deixar penetrar no coração, tomar posse. A palavra acolheram, acolheste, dá essa ideia de deixar essa palavra formatar o nosso pensamento, de deixar essa palavra penetrar o nosso coração, de deixar essa palavra ser a baliza, ser
a medida para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Acolhestes não como palavra de homem, e sim como verdade é a palavra de Deus. É aquela ideia de que Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 23 ou 24 e 24, que ele compara a palavra de Deus como um espelho. Como um espelho, ou seja, ele diz, se a pessoa acorda pela manhã e ela vai ajeitar, se for mulher, a maquiagem ou o cabelo na frente do espelho, ela olha lá e ela vê que precisa, né? Acordou agora, o cabelo está daquele jeito, o rosto não está bom, tem alguma sujeirinha, então ela olha no espelho, mas ela não faz nada, ou seja, não aconteceu nada. Se a pessoa chega diante do espelho para ajeitar a roupa ou a gravata que está troncha, está torta, e não faz isso ao ver o defeito que o espelho está mostrando, ela não fez nada. Então Tiago está dizendo, quem ouve a palavra de Deus e não pratica, não vale nada, essa palavra não tem efeito. E a ênfase de Tiago ali, no capítulo 1, do 19 ao 25 é, que nós não sejamos apenas o quê? Não sejamos apenas o quê, irmãos? Ouvintes, mas que sejamos o quê? Praticantes. Não adianta olhar para o espelho, ver o defeito e não fazer nada. Não adianta vir para a igreja, se expor aqui a sermão e mais sermão, estudo e mais estudo, e não responder positivamente essa palavra, não se apropriar dessa palavra. Nós precisamos nos apropriarmos dessa palavra, e isso envolve disposição do coração, isso envolve obediência a Deus, isso envolve reverência diante de Deus, isso envolve temor diante de Deus. Somos mais de 35 milhões de crentes no Brasil, e por que 35 milhões de crentes no Brasil não causa um impacto transformador na nação, que cresce em promiscuidade, em corrupção, cresce em aborto, cresce em criminalidade, cresce em tanta coisa? E onde estão os 35 milhões de crentes que lê a Bíblia, que pratica a Bíblia? Porque esses 35 milhões de crentes não influenciam de uma forma mais objetiva a nossa nação. Alguma coisa está errada, e eu tenho certeza que o erro não está na palavra de Deus. Amém? Não é só apreciar e dizer como esta palavra é preciosa, como essa palavra é rica, mas é apropriar-se da palavra de Deus, deixar ela formatar a nossa mente, deixá-la formatar o nosso coração, o nosso modo de viver. Olhar para a vida e ver, eu estou me tornando mais santo, eu estou me tornando mais humilde, eu estou me tornando, depois do contato com a preciosa palavra de Deus, eu estou me tornando um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, um melhor cidadão. Esta palavra preciosa, que eu me aproprio dela, ou digo que me aproprio dela, faz de mim um filho melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um comerciante melhor, um empresário melhor, porque essa é a ideia. É a ideia de que nós possamos, através da nossa vida, responder a este mundo caído, podre, caótico, que a palavra de Deus funciona, que a palavra de Deus é viva, para que as pessoas possam olhar para nós, conhecer o antes e o depois e dizer, menino, você mudou demais. O que foi isso? Querido, depois que eu rendi a minha vida ao Senhor Jesus e comecei a receber ensinos da palavra de Deus, de como age um marido, de como age um filho, de como age um funcionário, de como age um patrão, essa palavra tem feito efeitos na minha vida tão preciosos, e eu só posso justificar essa mudança na minha vida porque a palavra de Deus tem funcionado na minha vida. Amém, irmãos? É isso. E aí vai. E quando não é assim, é o contrário. Olha, fulano vive na igreja, mas continua no erro, continua nas trambicagens, continua na bagaceira, continua na fofoca, continua na mentira. Obviamente
que é um processo. É um processo, ninguém entra aqui, ouve um sermão e já sai transformado. Não, é um processo. Mas o processo tem que começar e o processo tem que continuar. Amém, irmãos? A gente não pode... Não, eu só estou na igreja há 10 anos, por isso que eu não mudei, ainda estou mentindo ainda. Só 10 anos, miserável. Então é apropriar-se dessa palavra. E ver o fruto dessa palavra. E ver o poder transformador dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por último, mas não significa que a gente está terminando. Pastor, está vendo? Foi ensinar Calvino para nós. Ó. A aplicação é grande. Por último, que nós precisamos receber a palavra de Deus. Primeiro, com apreciação. Apreço pela palavra. Quem aqui aprecia a palavra de Deus e reconhece que ela é valorosa? Diga amém. Olha, pessoal. Diga amém, levanta a mão. Isso significa que você lê todo dia. Isso significa que você vai para ela com o coração aberto. Isso significa que ela não está na sua casa empoeirada. E que você não chega hoje, depois do culto, e deixa ela lá em algum lugar e só vai pegar domingo que vem. E ela vai estar no mesmo texto que você leu aqui hoje na igreja. Amém. Olha, está ficando mais fraco o amém. Não posso. Quem aqui, nessa moda agora de magreza, quem aqui come hoje e só vai comer domingo que vem? Comida, eu estou falando comida. Chega em casa agora, bota lá um prato bem gostoso, come e diz assim, agora só quando? Só domingo. É assim? Não. Tem gente que vai chegar em casa hoje, e eu conheço, vai comer agora, 9 horas, mas antes de dormir, o miserável ou a miserável ainda vai comer. Quem pode dizer amém? E por que com a Bíblia vai ser diferente? Se o corpo material, daqui a pouco, ó, ele vai se embora e vira pó. Mas a nossa alma, que precisa ser alimentada espiritualmente pela palavra de Deus, ela é o quê? Eterna. E eu preciso de um alimento que seja o quê? Eterno. E a palavra de Deus é eterna. Minha alma, sua alma não se alimenta de pão, feijão e arroz. Isso é para o nosso corpo. Devemos comer, mas a nossa alma, essa parte material que eu e você não vemos, precisa de um alimento espiritual, e o alimento é a palavra de Deus. Só que quando eu e você passamos 3 dias sem comer, a gente começa a desmaiar, ficar tonto, trupicar e cair. E isso não acontece quando a gente deixa de ler a Bíblia. Mas, quando a gente deixa de ler a Bíblia, a nossa queda já começou. Só falta agora chegar àquele ponto que vai ficar claro para todo mundo. Olha, fulano. Irmãos, duvido Deodoro, uma pessoa que tem uma vida devocional, em dia, em leitura bíblica, em oração, de hoje para amanhã, ela caia numa tragédia. Eu duvido. Porque quando você lê a Bíblia, ela te alerta. Quando você lê a Bíblia, ela diz, não faça, faça. Entendeu? Quando a pessoa chega a cair numa situação pecaminosa, é porque ela já tinha abandonado a sua vida espiritual há muito tempo. Estava na igreja, estava cantando, mas não estava fundamentando a sua vida diária em oração, em leitura bíblica. Amém? Estão entendendo, sim ou não? E agora, por último, a parte da aplicação. Eu recebo essa palavra com apreço. Eu recebo essa palavra com apropriação. Mas só isso não basta. Eu recebo esta palavra com aplicação, vontade, volição. Isso envolve expectativa de transformação. Então eu preciso pegar o que eu ouvi aqui, ou na sua igreja que você esteja, e dizer o que esse texto me falou, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. A equipe de louvor pode vir.
que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. A palavra de Deus, ela precisa ser prática na nossa vida, ela precisa ser aplicada na nossa vida, amém, igreja? Eu não posso chegar diante da palavra de Deus e usá-la como self-service. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Isso eu como, isso aqui eu não como. Isso aqui eu pratico, isso aqui eu não pratico. Servo tem que servir. E quem é o Senhor é Deus. E Deus diz, perdoe, eu perdoo. Ame, eu amo. Ajude, eu ajudo. Não vá, eu não vou. Não faça, eu não faço. Porque só assim esta palavra será de fato, de verdade para nós, a nossa única regra de fé e prática. Irmãos, vamos ser um crente, um povo, uma igreja da palavra, amém? Porque é esta palavra que vai nos livrar de ciladas, de destruição, de vexame, de vergonha. Não vai nos livrar de dias maus, mas estará consolando o nosso coração diante dos dias maus. Porque o evangelho não é um parque de diversão, a vida de crente não é fácil. Falar as verdades da Bíblia diante dessa cultura egocêntrica e centralizada no homem, e dizer, por exemplo, a um jovem, você não faz sexo no namoro. E dizer para um homem, seja fiel à sua esposa. E dizer para a esposa, seja fiel ao seu marido. Aí fora, infelizmente, é diferente. E quando você mantém os valores bíblicos diante desse mundo, você é tido como uma pessoa retrógrada, radical, obsoleto. E muitos crentes têm medo de ser criticado pelos lá de fora. E aí, flexibilizam, suavizam, adoçam a mensagem do Evangelho. Não precisa adoçar a mensagem do Evangelho, porque ela é poderosa e suficiente para salvar qualquer pessoa. Aí fica botando açúcar. Não é assim. Não é assim. É assim. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não tem lugar para reclinar a sua cabeça. As raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se amar o pai mais do que a mim, se amar a mãe mais do que a mim, se amar os filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus, ele traz toda adoração e glória para o nome dele. Ele não divide com a sua mãe, ele não divide com o seu pai. Ele quer o primeiro lugar. E a gente fica colocando adoçante, açúcar na mensagem do Evangelho. Ela não precisa. Ela é poderosa e ela é suficiente. Irmãos, que Deus nos ajude a irmos para a palavra de Deus com apreço, com apropriação e com aplicação. Coloque ali, por favor, querido ou querida que estiver na projeção, para todos lermos juntos e bonitos. Fique de pé, por favor. Mateus 4:4. Coloque aí, por favor. Vamos ler juntos? Jesus, porém, Mateus 9, Mateus 13, do 1 ao 9, filho, por favor. Vamos ler juntos. Por favor.
Amém, irmãos? Amém. A pergunta é, são 4 solos, só um deu certo. Pergunta para mim e para você é, que tipo de solo é você? Que tipo de solo sou eu? Porque o problema ali nem é o semeador e nem a semente. O problema ali é o quê? Que tipo de solo é você? Ante a semente da palavra de Deus. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. O culto cristão é uma audiência com Deus vivo. Você sai daqui quebrantado ou endurecido, mas ninguém sai indiferente. A maneira que você ouve a mensagem, que não é do pregador, mas de Deus, faz você sair daqui ou abençoado ou debaixo de juízo. Toda pregação, disse um puritano e assim termina, pode vir louvor. Toda pregação ou nos aproxima do céu ou do inferno, a depender da maneira que nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos receber esta palavra com apreciação, com apropriação e com aplicação, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque vivemos em um contexto de muitas vozes, vivemos num contexto de muitas influências, vivemos num contexto onde a disputa pelo nosso coração e pela nossa vida é grande, mas que o Senhor possa cativar o nosso coração para que possamos acolher a Tua palavra, receber a Tua palavra, Senhor, com todo o valor que ela tem, com apreço, com apropriação e com aplicação. Deus, não nos deixe sermos indiferentes à Tua palavra. Não nos deixe sermos superficiais para com a Tua palavra. Não nos deixe ter um tratamento frio com a Tua palavra, mas que possamos tê-la em alta conta, Senhor, em alta conta, pois ela não é palavra de homem, ela é a Tua palavra, santa, transformadora, restauradora, libertadora, fiel, inerrante, suprema e suficiente. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém.